ministro Luiz Fux pediu para mudar de turma no STF e o pedido foi acatado pelo Fachin. Mas, veja só, o Fux quer mudar de turma, mas ele quer continuar decidindo o futuro do Bolsonaro. Quer tudo, né, meu amigo? A jogada fortalece a segunda turma do STF como um bloco bolsonarista. Entenda como isso pode transformar a segunda turma do Supremo num bunker da direita. Agora, com a Bruna Bufara no plantão do Meteoro. Bora lá, coragem. Bruna, esta é uma infeliz breaking news. Acabou de sair nessa decisão do Fachin autorizando a mudança de turma do Luiz. Foda-se. Vai. Desculpa. Eu não consigo. Vamos lá. Ministro Luiz Fox you. Como ele é de por aí. Fox you. Pois é, o Peruquento, pessoal, foi autorizado a trocar de turma em um movimento aí que é, né... O golpe, ele acontece de formas democráticas e dentro da Constituição. Então, é por isso que a gente sempre precisa ficar atento aos movimentos democráticos. Eu gostaria de lembrar aí um negócio que dizia assim, com o Supremo, com tudo, tá? Exatamente. Então, vamos lá, pessoal, porque isso aconteceu agorinha, foi agora mesmo. O Fachin autorizou o Fux a compor a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Esse movimento que ele já queria fazer, ele está fazendo e que ele ainda vai querer continuar participando do julgamento da primeira turma, mas isso é assunto para depois. O que a gente tem agora é que o Fux, que quer tudo, que quer cobrir a careca e quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é autorizado a ir para a segunda turma. Olha lá, diante da ausência de manifestação de interesse de integrante mais antigo, concedo a solicitada transferência para a segunda turma nos termos dos artigos 13, 10 e 19 do regimento interno desta corte, informou o ministro Fachin no despacho. A possibilidade de transferência surge depois da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Luiz Fux pediu a transferência na terça-feira 21. O pedido foi feito no plenário da corte. O ministro também encaminhou um documento para o presidente da corte solicitando a transferência. Ele cita esse regimento interno, manifesta o interesse e diz que ele considera a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Pois é, hoje ele estava ali na primeira turma, que fazem parte também Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Ele foi o único voto discordante para incriminar os golpistas do 8 de janeiro. O Fux estava completamente distanciado e descolado da primeira turma. Descolado ele não é, mas da primeira turma ele estava. Essa segunda turma, a qual ele está pedindo transferência e foi concedida, tinha o Barroso, que agora saiu, tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. André Mendonça e Nunes Marques, esses dois indicados por quem, doutora Ana? Bolsonaro. O réu. Réu não, condenado, desculpa. Perdão. Condenado. E agora Fux está lá na segunda turma. Portanto, agora a segunda turma do STF contará com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e Fux. Agora, a segunda turma, que contém sempre 5 ministros mais o presidente, né? 5 mais o... Não, 5 com o presidente. 5 com o presidente Isso. da turma, né? Terá o quê, pessoal? Uma maioria favorável à direita brasileira. Uma maioria ali bolsonarista. Mas vamos lá para a notícia também pelo STF, que a gente tem a notícia no portal do STF. E ali a gente tem exatamente a fala do Fachin, que é ali, ó. No STF, ministro Luiz Fux passa a compor a segunda turma do STF. Possibilidade de troca está prevista no regimento interno. Pois é, tá mesmo, foi feita e tá aí, ó. A possibilidade de transferência surgiu depois da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, ocorrida no último sábado 18. Gente, o Fux foi lá, viu a oportunidade e agarrou, mas ele ainda não quer largar mão do julgamento que define se Bolsonaro vai para a papuda, Ana, porque ele quer tudo. Ele quer formar a maioria bolsonarista, pois é. Ele quer formar
maioria bolsonarista na segunda turma, e ele quer também participar do julgamento que vai definir se o Bolsonaro vai pra Papuda. Vamos lá pro Globo, olha só. O ministro... Gente, eita, é de cair os butiá do bolso. É de cair os butiá do bolso. Ele tá participando dos julgamentos relacionados aos núcleos da trama... Bom, na verdade estava, né? Porque ele já foi transferido. Então, corrigindo aí. Aí, ó. Fux quer participar do julgamento que vai definir se Bolsonaro vai para a Papuda. Fux estava participando dos julgamentos relacionados aos núcleos da trama golpista, inclusive da análise de recursos de Jair Bolsonaro, contra a decisão que o condenou no mês passado. Pois é, o ministro planeja construir solução nesse sentido com o presidente da Corte, Fachin, caso a troca de turma foi efetuada. Fux mudou para a segunda turma, tô corrigindo aqui só a matéria porque isso já aconteceu, depois da vaga de Barroso, tá? A interlocutores, Fux tem dito que segue vinculado a julgamentos de todos os núcleos da trama golpista, inclusive de recursos e revisões criminais. Isso já aconteceu em casos em que ministros pediram vista e retornaram ao colegiado para votar em antigos processos. A possibilidade de Fux continuar nos julgamentos da trama golpista é colocada em dúvida por técnicos do STF. Olha lá, os embargos de declaração, tipo de recurso, em princípio, marcam um novo julgamento, então pode continuar a análise do caso com uma composição diferente da turma, sem que o integrante que deixou o colegiado precise participar de decisões. O juízo natural diz respeito ao órgão, turma, não há composição. O julgamento de recursos de Bolsonaro é a peça-chave no destino do ex-presidente, já que caberá à primeira turma determinar na ocasião se o ex-ocupante do Palácio do Planalto vai cumprir a pena no complexo penitenciário da Papuda ou em prisão domiciliar, como defendem seus aliados. O relator da trama golpista, ministro Alexandre de Moraes, pretende concluir a análise do chamado núcleo crucial e definir o destino de Bolsonaro ainda este ano, para evitar a proximidade do período eleitoral. Acho que aqui a gente pode fazer uma primeira pausa, Ana, de tudo que está acontecendo, porque assim, aqui a gente tem essa primeira pausa, que é, o Fux está na segunda turma agora, Fux está lá. Agora a vaga de um novo ministro está na primeira turma, que será um ministro indicado pelo presidente Lula. Portanto, se o Fux sair e os julgamentos seguem de acordo com os técnicos escutados do STF, os julgamentos seguem em respeito à primeira turma, independente de quem participava ou compunha ela, então a maioria unânime, provavelmente, será a favor de condenação. E segundo esses técnicos do STF, escutados pelo Globo, não há como o Fux continuar participando desse julgamento. O que ele tem como fazer é seguir com os processos da segunda turma do STF. Mas vamos fazer essa primeira grande pausa. Tá, eu não sei se eu comento agora, porque eu não sei se você vai entrar nesse ponto do qual é a consequência, né? Dele ir pra... Ele tá mudando da primeira para a segunda turma, né? Essa coisa dele... Vamos começar com isso, né? A coisa dele querer manter o pezinho na primeira, né? Para continuar apitando ali nos processos do núcleo golpista. Veja, por mais que tenha essa posição, né, que está colocada ali como posição dos técnicos, de que, olha, isso aí não cabe, sinceramente, a meu ver, parece que tanto faz, porque ele é voto vencido na primeira turma, e é por isso que ele está saindo da primeira turma. Não é nem porque ele não se sente bem, porque ele é o, né, é o rejeitado da turma ali. Para ele não tá nem aí se ele é rejeitado, se ele não é rejeitado. Aliás, para ele, como capital político, porque tem essas histórias, a possibilidade dele vir a se candidatar no futuro, tem essas conversas, né? O fato dele ser odiado ali dentro não é um fator. A questão não interessa o que ele faça, o esperneio que ele faça, o voto o voto tântrico de 13 horas que ele faça, ele vai ser um voto vencido ali. Na segunda turma ele tem muito mais possibilidade de causar um estrago. Pois é. E aí é com essa que a gente vai para o blog da Andréia Sadi. Porque realmente o que ele faz é uma jogada, de novo, como a Ana sempre fala, direito não é isento, não é imparcial e sempre anda junto com política. E o que ele faz de trocar é justamente uma jogada
política, uma jogada de peso de voto. Ele não tem peso de voto na primeira turma, ele está descolado da primeira turma. Se ele vai para a segunda turma, eles conseguem formar uma maioria com outros 2 ministros indicados pelo ex-presidente condenado Jair Bolsonaro. Olha lá, vamos pro blog da Sadia. É isso aí, ó. Foi. Valeu, olha. Fux pode tentar levar recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro para a segunda turma. Avaliam ministros do STF. E é aí que mora o perigo. Porque é aí que mora o real perigo do que foi feito, do que já foi feito. Que é a transição do Fux para a segunda turma. Olha lá, ministro... Opa, acho que eu dei uma caída. Tá me ouvindo, Ana? Eu tô ouvindo. Tá travada a imagem, mas eu tô ouvindo. Ah, tá. Olha lá. Ministro único a votar contra a condenação de Bolsonaro na trama golpista é o relator do pedido para anular efeito da decisão do TSE que impediu o ex-presidente de disputar eleições por 8 anos. Ah, ele é o relator, e daí ele levaria esse processo com ele? É assim que funciona a coisa? Exatamente, ele leva para a turma em que ele está. Ah, então ele levou para ser julgado com os amigos. Exatamente. Que golpe. Olha lá, gente. Bolsonaro apresentou recurso para o STF. O processo caiu inicialmente com Zanin, que se declarou impedido de votar. Em maio de 24, o Fux foi sorteado como novo relator. A ironia desses sorteios do STF, gente, é gigantesca. É gigantesca, tá? Porque assim como a presidência do TSE caiu na mão do Xandão e foi isso que salvou a gente... O sorteio do Fux como relator... Ai, gente, é a ironia do destino. E olha lá, atualmente, Fux é da segunda turma, já corrigindo aqui a matéria, tá? Então, assim, ó, há a possibilidade de Fux levar os processos aos quais ele é relator, inclusive na elegibilidade. No caso de recurso, o que acontece? Ó, fontes do STF procuraram o blog para dizer que o julgamento deve ser mantido na primeira turma. Isso porque, ao se declarar impedido para julgar, Zanin submeteu a questão ao colegiado, que confirmou a medida. Na avaliação de técnicos, como o processo já começou a ser analisado, o colegiado continuaria com preferência para julgar recurso. No entanto, ministros da corte acreditam que o tema deve ser alvo de discussão levantada pelo Fux. Lógico que ele vai, né? A ideia é exatamente essa. O que eu quis trazer aqui do peruquento, dessa troca dele, é que isso parece um pouco... É completamente medido, né? Não é... Ah, eu só voto vencido aqui, não gosto de ninguém, vou trocar de turma. Não é porque você não se dá bem com seus amigos da primeira A que você vai trocar de turma. Quando você tá no STF. Eles vão formar um bunker bolsonarista. Essa é, inclusive, a coluna ali do Igor Gadelha no Metrópolis. Que eles formam um bunker bolsonarista dentro do STF. Eles ficam com maioria dentro da segunda turma. O Fux pode levar o processo. Não é, como vocês podem ver, não é uma unanimidade ele poder ou não levar o processo. Isso pode ser discutido. E ao ser discutido, pode ser votado. Ou seja, pode, de fato, acontecer. E vai restar o quê? Imbróglio jurídico para o nosso país, que é o que a gente mais ama. É o que a gente mais adora, processo parado. Vamos rever tudo isso aí. O processo parado, nesse caso, é até razoável, né? O problema é esse processo para onde ele vai andar. Eu estou completamente esvaziada de esperança. Nossa, que frase. Porque com essa mudança, a gente tem uma segunda turma no STF majoritária de direita, majoritária, alinhada com o Bolsonaro. E isso pode, sim, trazer retrocessos para o nosso país. A gente não pode mentir. A gente sabe que tudo dentro do STF é discutido, claro, é levantado, alavancado. Mas a gente não pode negar que, de fato, retrocessos podem acontecer. A gente tem, desculpa, Bruna, a gente tem relativamente pouco tempo de Fux, graças a Deus, né? Ele tá quase aí na beira de se aposentar. Mas é o que me parece, ele parece estar tentando causar o máximo de estrago possível antes da sua aposentadoria. Né? Ele tentou causar um estrago no julgamento do núcleo golpista.
Só que, né, como eu tinha falado, ele se tornou inócuo dentro da primeira turma, porque ele é um voto muito facilmente vencível. O máximo que ele consegue é incomodar com um voto de 13 horas. De resto, todo mundo, né, chega no final e fala, tá, chato, terminou de falar, e continua a conversa. Agora, mudando para a segunda turma, é evidente o que ele está tentando fazer. É evidente que ele tá indo lá não apenas porque vai se sentir melhor, de novo, né? Os sentimentos não são uma questão aí. Ele tá indo lá porque ali o seu voto vai se compor com uma maioria bolsonarista e ali, ainda mais considerando-se que ele é relator de processo, que pode vir aí com ele, ele vai poder causar um estrago muito maior, né? E aí a gente tá à mercê, né, da distribuição de turmas para saber se esses processos vão ser julgados por amigos do Bolsonaro ou não. É basicamente isso, né? É muito preocupante. É pouco tempo em que essa situação vai se manter. Mas nesse pouco tempo dá para fazer um grande estrago. Não sei, agora eu precisaria de uma opinião jurídica aí, né? Qual é o estrago que pode acontecer com esse julgamento da inelegibilidade, né? Deixa eu pausar no Até meio porque ele pode ser levado a plenário, né? Ele pode ser levado a plenário, tem outras coisas que podem acontecer, aí tem a condenação dele também, então assim, mas não é só esse processo, tem muitas outras coisas que vão cair na segunda turma ali, e ali os votos já estão determinados, né? A menos que tenha alguma surpresa muito grande, os votos estão determinados. Então, essa manobra do Fux é uma manobra descaradamente política, né? Para quem acusa o STF de política e tudo mais, é uma manobra descaradamente política para exercer algum tipo de influência ali nos votos da segunda turma. Eu tinha esperança de que houvesse alguma chance de ter qualquer coisa no regimento que impedisse isso de acontecer agora, né? Que falasse, não, pera, você não pode fazer isso, você tá querendo, né, tá querendo manipular aí os resultados. Não, vou votar com aqueles ali, que ali eu vou ser maioria, né? Enfim, mas não foi o que aconteceu. O Fachin também, né? Não é exatamente assim a pessoa mais confiável do mundo. E outra coisa também, né, Ana? O Fux, ele tá institucionalizando, ele usa da instituição ao favor dele. Então, por isso que ele votou por muitas horas, por isso que ele pediu a devolução do voto. Então, o Fux usa e abusa da instituição a favor dele. Então, o que ele fez foi usar o regimento interno a favor dele. Se já foi feito antes e ele não foi o primeiro a pedir a troca, então ele vai pedir também. Exatamente. E tem mais uma outra consequência. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas eu queria lembrar uma outra coisa também, que é consequência dessa manobra do Fux. Além dele formar um bunker bolsonarista na segunda turma, ele também consegue tornar inócuo a próxima indicação do Lula. Porque, né, é uma indicação que vem do Lula, pressupõe-se que seja alguém que vá, né, ter uma favorabilidade ao Lula, assim como a gente está presumindo que os indicados do Bolsonaro têm uma favorabilidade ao Bolsonaro. Eu sei que surpresas sempre podem acontecer, mas enfim, ao fazer com que o próximo indicado do Lula caia necessariamente na primeira turma, ele torna essa pessoa, seja lá quem for, redundante. Porque na primeira turma já há uma maioria que tende a ir nessa linha. Então, quem quer que seja, entende? Vai dissolver ali dentro, né? Então, é uma manobra dupla de golpe aí do Fux. É isso, só nos resta aí a raiva nesse momento dessa manobra. Sim. Que está feita. Ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Ana. Querendo dizer coisas indizíveis sobre aquela peruca, ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.